2 Samuel 6:1. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, um total de 30 mil homens. Só tem aí, só esse ponto. Amém? Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, um total de 30 mil homens. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, mais uma vez te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Mais uma vez, Pai, te peço que o Senhor fale conosco, fala nos nossos corações e use como teu servo, somente como teu servo, Pai. Fala através do Senhor, boca de Deus nessa noite, Pai. Fala conosco, nos ensina, nos corrige, nos ajuda. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só para a gente entender esse contexto, a gente vai voltar um pouquinho lá atrás, falando sobre lá 1 Samuel 1. Aonde estava a Arca da Aliança? Ela estava em Siló, junto com a família de Eli, sacerdote. A Arca da Aliança, a tenda, estava ali. Ali era o culto prestado a Deus. No primeiro livro de Samuel começa a falar ali. A Arca da Aliança estava em Siló. Então o povo ali em Siló, naquela cidade, era o local de adoração a Deus. Onde o povo, ano após ano, eles iam naquela cidade para adorar a Deus e prestar seu culto lá. Lembra da história de Samuel? Que Ana vai, naquele sofrimento dela, ela vai um ano, aí ela chora, passa aquela aflição com a outra esposa de Eucana, e depois ela vai de novo, no outro ano seguinte, ali onde ela ora a Deus e faz uma promessa, com Deus, que Deus concede, pede uma bênção, e Deus concede a bênção para ela, e nasce Samuel. Ela fala o quê? Se Deus desse um filho para ela, ela ia consagrar o filho a Deus. E isso acontece quando Samuel nasce, depois que ele chega a uma certa idade, ela vai lá, entrega aquilo que ela prometeu a Deus. E aí Samuel começa a trabalhar ao lado de Eli. Porém, meus irmãos, lá nos versos do capítulo 3 de 1 Samuel, a gente vai ver o relato que algo de errado naquele culto. Ou seja, os filhos de Eli estavam corrompendo aquilo que é sagrado. Estava trazendo profano para dentro do culto. E Deus não agrada, quando a gente mistura as coisas. Deus é santo e Ele habita em um lugar santo. E as pessoas que estão lá que estão em verdade. E os filhos de Eli começam a tratar aquele lugar como qualquer lugar. Um lugar comum. Um lugar qualquer. E se corrompem, querem a melhor parte da carne, escolhem coisas que não era para escolher, fazem o que não era para fazer. Enfim, o culto já não era mais o mesmo. Já não era mais como Deus tinha ordenado. Então, por isso, o povo de Israel entra em guerra, os filisteus se levantam contra o povo de Israel, os filhos de Eli pegam a arca como um amuleto e levam para a guerra. O símbolo de Deus estava ali, porém, as pessoas que estavam conduzindo não estavam da forma que Deus gostaria que eles estivessem. Ou seja, não estavam agradando a Deus. E eles levam a arca para lutarem contra os filisteus. E o que acontece? Israel é derrotado, os filhos de Eli morrem, perdem a arca da aliança. Eli fica sabendo da notícia, acaba morrendo também. Os filisteus pegam a arca e levam para sua cidade. Chegando lá, a arca da aliança, eles botam no mesmo lugar que eles oravam os deuses deles, Dagon, e a gente vê na história que ela fica de noite, no dia seguinte, eles vão lá ver Dagon caindo de frente à arca da aliança, ou seja, se dobrando diante de Deus, mostrando que Deus é todo poderoso. Não tem nenhum Deus além do nosso. Só existe um Deus, que é o Deus, que é o nosso Deus. E nesse ponto,
Começa a vir a Arca da Aliança ali, aí começa na cidade a vir pragas, começa a vir surgir coisas que eles percebem, ó, o Deus de Israel está nos castigando, está amaldiçoando a gente. Porque eles não adoravam o Deus verdadeiramente. Daí eles mandam a arca embora. Em um carro novo, com vacas puxando. Preste atenção nesse detalhe. Um carro novo. Os filisteus pegam um carro, botam as vacas lá. Ó, se elas realmente for isso, elas vão seguir. Se for essa questão que nós estamos pensando, elas vão seguir o caminho de Israel. E acontece isso. A arca vai sozinha, a carroça vai junto, caminho certo, e para onde? Lá em Israel. Isso passa, fica na casa de Abinadab, sacerdote, e lá passa 20 anos. Ela na casa do sacerdote, Abinadab. E agora, onde o texto que nós lemos, Davi fala: a arca está lá em Abinadab. Por que eu não trago a arca para Jerusalém? Davi queria a presença de Deus. Ele já estava em Jerusalém, já tinha ganhado, fortificado Jerusalém como cidade, né, de Davi ali, Jerusalém como assim, capital de Israel. Ele deseja trazer a arca para Jerusalém. Então aqui é o ponto que a gente chega ao texto que nós lemos. Ainda verso 6, verso 1, capítulo 6, verso 1, de 2 Samuel. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores homens de Israel, um total de 30 mil. Meus irmãos, o tema que nós vamos trabalhar hoje é o seguinte: dois tipos de culto. Um que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Então vamos para o primeiro culto. O primeiro culto vai ser o relato aqui até verso 1 até o verso 9. O que Davi faz? Davi chama os melhores homens que ele tinha e faz uma festa. Se veste como rei, faz uma grande festa para trazer a arca da aliança, chama o povo, vamos fazer uma festa. Pega um carro novo, bota lá, chama os sacerdotes para caminhando, né, em frente. Tinha festa, tinha muita gente, mas não tinha adoração genuína. Tinha muita gente, mas não tinha obediência. Aonde? Vamos ver. Festa em vez de adoração, verso 1, verso 2. A emoção tinha música, alegria, mas não havia direção da Escritura Sagrada. Davi não observou o ponto principal: como que ele deveria levar a arca. Olha o que o verso 3 diz: colocaram a arca em um carro de boi novo. Ele fez igual os filisteus fizeram. Ele pegou a arca, colocou a arca no carro novo e fez da mesma forma que os filisteus colocaram a arca. E a Escritura Sagrada, a lei, Moisés tinha recomendado, Deus recomendou a Moisés, que como que teria que transportar os levitas, a arca era um quadrado, passava-se 2 arcos, uma vara no meio, e 2 homens, um na frente, um atrás de um lado, um na frente, um atrás do outro. Então 4 levitas carregavam a arca. E aonde carregavam? No ombro. E tinha que caminhar. Essa era a ordem de Deus. Davi faz o quê? Ele pega uma carroça nova, coloca lá um boi, e o sacerdote vai o quê? Só orientando na frente. Muita gente feliz, dançando, e a palavra de Deus vai dizer o quê? Que tinha hino, tinha louvor, tinha alegria. Olha o verso 5.
Davi, todos os israelitas dançavam, cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, pratos e outros. Então era culto. Porém, era um culto que não agradou a Deus. Que não agradou a Deus. Tinha muita gente, tinha festa, tinha música, tinha alegria, mas não tinha presença de Deus. Não tinha presença de Deus. Não tinha. Mas tinha desobediência. O mundo dentro da igreja. Colocaram a arca numa carroça nova em nome dos filisteus. Deus ordenou que somente os levitas deveriam carregar a arca. E não era a função de colocar em uma carroça. E o texto vai dizer, no verso 5 em diante, que o boi tropeçou em certo momento, e o Zari foi e colocou a mão na carroça. Ele foi ferido. Por quê? Às vezes, irmãos, a arca ficou na casa dele 20 anos. 20 anos. Às vezes, o Zari já estava acostumado com a arca. Chegava lá e botava a mão, e era proibido. Ou seja, às vezes nós estamos na igreja há 20 anos e acostumamos. Antes era sagrado, agora virou comum. Aqui é o meu texto vai dizer que usar desrespeitou o sagrado. Ou seja, às vezes a gente desrespeita o que é santo, o que é sagrado. Por isso, a igreja de hoje, nós temos que prestar atenção. Qual é o culto que agrada a Deus? Qual é o culto que Deus deseja receber? Como é a forma? Qual é a direção? Será que eu vou falar que eu sou contra ou a favor? Tá? Mas será que eu vou com luz apagada? Será que é com luz acesa? Estou falando se eu sou contra ou não. Mas, um exemplo, para a gente pensar. Então, se tiver luz acesa, então adora. Só adora uma apagada? Opa, tem algo errado. Aí tem algo errado. Então, a adoração não depende de se tem luz acesa, se tem luz apagada, se a cor é A ou se a cor é B. Vai depender de como eu estou diante de Deus. Essa é a principal. Como eu estou diante de Deus. O que eu quero apresentar a Deus. Que culto que eu quero apresentar a Deus. Esse vai ser o principal. E Davi, ele vai como rei. Ele não vai como adorador. Ele vai como rei. Postura, rei. Quem está sendo adorado? Davi. Então, quem então nós estamos adorando? Esse é o ponto. Será que eu quero ser adorado? Aquele que está sendo igual a Davi. Será que eu quero aparecer? Às vezes a gente está igual a Davi. Então são pontos que a gente tem que pensar. E aqui, essa falta de respeito, leva a usar a morte. A morte aqui significa algo que ele não obedeceu. Algo que ele estava acostumado todos os dias. Então um ponto aqui para destacar, meus irmãos, nós não podemos acostumar. Podemos ter 1 ano de igreja, 2, 10, 20. A gente não pode se acostumar com o sagrado. Ou seja, eu tenho que me renovar todos os dias para estar diante de Deus, para prestar um culto ao Deus Santo, ao Deus verdadeiro, ao poderoso. A gente tem que ter temor, reverência da palavra de Deus. E às vezes a gente não tem. Não tem. A gente lembra, antes, a gente tenta voltar aos tempos antigos, às vezes. Porque tem coisas que os antigos estão certos. Reverência na palavra,
reverência na hora de entrar no culto, reverência no culto. Porque se eu venho adorar a Deus e vou aqui brincando, então pode se cansar. Mas vamos continuar. Esse foi o primeiro culto. O segundo culto de Davi, que é no verso, a partir do verso 12. O rei Davi soube que, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom e, com uma grande festa, a levou à cidade de Davi. A arca do primeiro culto acontece lá, a morte de Uzá. Davi fica com medo e decide não levar a arca naquele momento. E a arca vai para a casa de Obed-Edom. Tem 3 meses. Tá? E a arca foi a família de Obed-Edom. Ou seja, onde tem presença de Deus e onde tem princípios de Deus, há a presença de Deus. A questão, a gente não pode perder o princípio. Às vezes o mundo, ele vai mudando. A metodologia pode até mudar, mas o princípio não pode mudar. Então Davi fica sabendo. Ele fala: o que eu fiz de errado? Ele faz uma avaliação. O que eu fiz de errado? E ele vai pesquisar, ele vai se aprofundar. O que nós fizemos? Vamos avaliar o nosso culto. Primeiro culto. O que eu fiz de errado? Eu não observei a palavra do Senhor. A ordem do Senhor. Como que tem que levar a arca? Só os levitas devem levar a arca. 2 Crônicas, 1 Crônica 15, 2. O irmão achou, pode ler para a gente? Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, para ficarem sempre ao seu serviço. Então somente os levitas poderiam levar a arca. Aqui Davi começa corrigindo a desobediência com obediência. Então vamos lá, nós erramos, vamos obedecer a ordem de Deus. Davi reconhece que só os levitas devem levar a arca. A adoração verdadeira começa com obediência aos princípios. A adoração verdadeira começa com obediência aos princípios. Então, a adoração não tem como se adorar verdadeiramente se você não obedece os princípios do Senhor. Então, Davi começa a corrigir. Segundo ponto, Davi fez uma correção. Na primeira vez, ele veio como rei, dançando. Agora não, agora eu vou sacrificar. Davi faz sacrifício, verso 13. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifícios um touro e um bezerro gordo. Opa, na primeira eu não sacrifiquei a Deus. Na primeira eu não adorei a Deus. Absolutamente. Agora eu vou prestar o meu sacrifício. Ele faz sacrifício. A adoração genuína tem que haver devoção, tem que haver verdade, tem que haver separação, tem que haver buscar adorar de forma racional. O que é certo? Opa, o certo é isso, eu vou buscar adorar a Deus no certo. Foi isso que ele fez. Avançando, verso 14. Davi vestido de um manto sacerdotal de linho, lançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. Antes Davi veio como rei. Ele veio como rei, vestido como rei. Agora ele vem como adorador. Ele tira suas vestes de rei, veste um pano sacerdotal, linho. Ele vestiu até esse pano que a esposa dele, Mical, falou: Davi, você me fez vergonha.
Ele fez vergonha. Porque ele tirou tudo que era de rei. Opa, isso aqui pode me atrapalhar. Vou tirar. Não, isso aqui pode me atrapalhar. Eu vou tirar. Eu quero ir com todo o coração. Isso aqui está me atrapalhando. Eu vou tirar. O que eu posso ir? Ele é simples demais. Ele se humilhou. Ele desceu. A gente adorar verdadeiramente, nós temos que se render a Deus, se curvar a Deus. Humildade. Não tem como adorar a Deus. Eu sou o cara, eu vou lá, né? Eu vou aparecer. Não. É Davi. Davi não quis mais aparecer. O Egito primeiro. Agora, não, quem quer aparecer é quem? É Deus. O louvor é para Deus. É Ele que eu vou adorar. É Ele que eu vou louvar. Então a glória agora não estava para Davi. Estava para quem? Para Deus. Ele se tirou tudo que ele podia tirar. E foi de maneira para que a glória do louvor era para Deus. Isso ensina algo importante para a gente. Tudo que fazemos tem que ser para glorificar a Deus, louvar a Deus. Ele tem que ser apontado. Ele, não a gente. Terceiro ponto. Aqui o cuidado de Davi. A gente pensando no cuidado, eu lembro de Elias, naquela disputa com os sacerdotes de Baal. O que Elias faz? Depois que o culto de Baal, os sacerdotes fecham Baal, aí ele não consegue, né, a atenção de Baal, e ele fala assim: agora deixa, eu vou adorar a Deus. Ele começa fazendo, ele pega lá, começa a reparar o altar, com cuidado, com amor, com carinho, repara, esse aqui é meu culto a Deus. É com zelo, O culto para Deus tem que ser zelo, tem que ser zeloso. Temos que ser zeloso. Então ele vai lá, pega o altar e vai colocando da forma que a palavra orientava. Opa, Deus não tem passado fazendo desse jeito. E ele vai e faz. E aí Deus recebe o culto de Elias. Então aqui, no segundo culto, Davi, ele é um culto aceito por Deus. A arca chega em Jerusalém, Davi faz festas, distribui os alimentos para o povo, e ele agradece a Deus porque a arca chegou em Jerusalém. E no final vai dizer que ele se humilhou tanto, quando o Micael chegou, né, eu já falei, Davi, você chega em casa, a esposa assim: você fez vergonha naquela festa lá em Rafael fez vergonha, imagina. Então assim, a esposa ele fez todo amor para Deus, todo louvor a Deus, e a esposa chega, dá um gelo, um balde de gelo. Davi, que vergonha que você fez. Mas ele fala o que eu fiz foi para adorar ao meu Senhor. E se for preciso, eu faço novamente. E faço mais e mais. Meus irmãos, quais são os princípios que nós estamos respeitando hoje? Princípio significa fundamento, significa base, significa regra original. Será que nós, como igreja, estamos respeitando a regra original? A base do que Deus constituiu a adoração para Ele, que Deus estabeleceu, o culto verdadeiro segue a orientação de Deus. Hoje, a igreja em si vai ser atacada, porque o mundo quer entrar dentro da igreja. Nós temos que observar. Não podemos misturar profano com sagrado. Mundo com igreja. O mundo não pode entrar dentro da igreja. E a batalha é grande. A luta é grande. Nós temos que obedecer os princípios da palavra de Deus. Não é que um quer ou o outro quer. Não é isso. A regra está aqui, ó. O fundamento está aqui. A base está aqui. Lá em Gálatas 6:15 diz assim: não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que
ele seja uma nova pessoa. Aí o 16, e para todos que seguem essa regra. Qual a versão que está ali? 16, regra também. A regra na sua vida. Regra aqui, meus irmãos, quer dizer, sabe o quê? Quer dizer cano. Quer dizer escritura sagrada. Nossa regra de fé, conduta, nosso fundamento é a escritura sagrada. É a escritura sagrada. Qual é a orientação da palavra de Deus? Antes de a gente pensar qualquer coisa, opa, será que está dentro dos princípios bíblicos? Está dentro do princípio da regra de Deus? O que Deus colocou para o seu povo? Antes de a gente fazer qualquer coisa, temos que pensar. O engraçado, meus irmãos, Davi como rei, eu creio que Davi sabia que estava errado. Eu creio que Davi sabia que tinha que levar os seus levitas. Eu creio que o povo sabia. Opa, Davi está levando de maneira errada. Eu creio. É impossível. 30 mil pessoas, ninguém conhecia a palavra. E hoje, meus irmãos, nós como igreja, nós conhecemos a palavra. Conhecemos? Sabemos o que é o fundamento de Deus? Se alguém desse dá uma ideia que não está aqui, nós vamos ficar parados? Hein? Porque a consequência é grande. Nós temos que seguir o fundamento, a palavra de Deus. E Jesus, quando veio, nos ensinou isso. E hoje, a adoração, aqui é um tempo, né? Mas a verdadeira adoração hoje é aqui, ó, no meu coração, é minha mente. Seguimos os princípios de Jesus para nós. Jesus veio, ensinou, deu a sua orientação, morreu por nós na cruz, se entregou por nós no sacrifício perfeito, e nós estamos aqui hoje pela graça e misericórdia dele. Se não fosse a graça de Deus, a misericórdia dele, todos nós estaríamos consumidos da mesma forma que nos foi. Então, o que resta para nós? Ser fiel à palavra dele. Que a igreja venha observar com zelo, com cuidado, tudo que o mundo tentar trazer do mundo. Opa, vamos fechar a porta. Opa, está na palavra? Ok, não está na palavra? Vamos fechar a porta. Então, meus irmãos, a gente tem um culto aceito por Deus, como fechando a pregação, concluindo, aceito por Deus. Vamos fazer um culto em obediência à palavra de Deus, adoração genuína, ou seja, em verdade, em espírito e verdade. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, ela pergunta assim: Jesus, aonde que eu vou te adorar? Os judeus falam que é em Jerusalém, outros falam que é aqui no monte. Aonde que ele fala? Vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores vão me buscar em espírito e em verdade. Ou seja, hoje o meu mundo é no coração. Quem é Deus dono do meu coração? Não vamos entender o que o mundo está nos oferecendo à igreja. Vamos manter o nosso culto fiel à palavra de Deus. E para ele, que a gente seja um verdadeiro adorador. Hoje, antes era sacerdote, era separado, tinha função específica. E hoje o livro de Hebreu diz que todos nós somos sacerdotes. Então, cada um é responsável por si. E cada um é responsável pela igreja de Deus. Se eu falhar, Rafael tem que me colocar no caminho certo. Tem que orientar. Opa, essa ideia aí, tá. Porque senão, quem vai sofrer? A igreja de Deus. Amém?
Vamos encerrar, vamos orar para encerrar. Justamente que nos abençoe como igreja, como família, como casa de Deus, casa de oração. Esse lugar é casa de oração, que esse lugar seja uma casa de oração, seja um lugar de adoração genuína a Deus, onde a presença de Deus ela seja real. A gente seguimos os princípios da palavra de Deus, a presença de Deus vai ser real aqui. Não vai ser um culto de emoção, de entusiasmo, mas um lugar de verdadeira adoração, onde Deus está e Deus se agrada. Esteja se agradando. A gente não busca agradar a homens. Paulo fala isso em Gálatas também. Se eu procurasse agradar homens, mas eu não procuro agradar quem? A Deus. Então, nosso princípio tem que estar aqui. Vamos orar, pedindo a Deus essa orientação, essa ajuda, que essa igreja continue fiel à palavra de Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nessa igreja, Pai, tem buscado seguir a Tua palavra, o princípio da Tua palavra, Pai. Pai, nos dá força para que o mundo, Pai, que a gente consiga resistir ao mundo, Pai. A gente vê, Pai, quantas coisas chegando, querendo, forçando entrar na igreja, Pai, mas a igreja é do Senhor. A regra é sua, o princípio é seu, o fundamento é seu, a base é sua, e nós estamos aqui só para obedecer a Tua palavra, Pai. Nos oriente em tudo. Senhor, abençoa esta igreja. Esta igreja vem crescer em harmonia com o Senhor, em harmonia com a Sua vontade. Pessoas vêm ser salvas aqui neste lugar, Pai. Que a Sua presença seja real neste lugar, Pai. E nós te consagramos neste lugar ao Senhor, como um lugar de adoração, de oração, como um lugar que a Sua presença seja real em meio de nós. Que Deus Espírito Santo fala em nossos corações neste lugar, Pai. Que vidas venham se render aos Teus pés. Mas primeiro, Pai, que nós venhamos se render ao Senhor, venhamos se entregar verdadeiramente ao Senhor, deixando todo o nosso orgulho, nossa vaidade, e venhamos se entregar como Davi fez, com humildade de coração ao Senhor. É isso que te oro, te pedindo, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Uma oração silenciosa, encerrando o culto de hoje. Boa noite.